evoluir de forma reflexiva, crítica, soberana, é uma das partes muito legais da nossa sociedade, né? Sobretudo se a gente tiver um espaço democrático para fazer isso. Eu acho que as pessoas que já estão inseridas no mundo do trabalho podem, e acho que é muito bem-vindo hoje, provocar as suas empresas, pequenas, médias ou grandes, a terem pautas que são pautas efetivamente transformadoras. O mundo reconhece isso e o Brasil começa a reconhecer a pauta ESG e a gente tem condições de não só navegar conjunturalmente, mas reestruturar nossa agenda como um todo. As pessoas mais pobres sofreram os maiores impactos da pandemia. Com perda de emprego e renda, a desigualdade brasileira, historicamente alta, cresceu ainda mais. Este movimento pressionou empresas a colaborar e a incluir impacto social positivo na sua agenda prioritária. Não apenas no Brasil, mas em diversas outras regiões. Segundo o relatório O Vírus da Desigualdade, da Oxfam Brasil, 1.000 pessoas bilionárias do mundo levaram apenas 9 meses para recuperar-se financeiramente do que perderam na pandemia, enquanto as mais pobres podem levar ao menos 14 anos. De acordo com o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, morreram mais pessoas negras do que brancas no Brasil em razão da Covid-19. Mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, segundo os dados do IBGE. Mas de quem é a responsabilidade? Como as organizações fazem parte desta pauta de transformações? Isso é um pouco do que eu, Ricardo Salles, e o João Torres vamos conversar com o nosso convidado de hoje no ABC do ESG, a nova temporada do Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. Entra aí, João! É isso aí, Rick. Eu sou o João Torres e esse, como o Rick falou, é um dos episódios do nosso ABC do ESG, que o objetivo é apoiar quem nos ouve a construir um melhor repertório sobre o que é ESG e como esses temas se conectam diretamente com os temas de diversidade e inclusão que nós somos tão apaixonados. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Henriques. O Ricardo, ele é superintendente executivo do Instituto Unibanco. Foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade da SECAD do Ministério da Educação e também secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e implantação inicial do programa Bolsa Família. Ricardo, eu fiz uma apresentação formal, agora eu quero que você pegue daí, que você se apresente também, traga suas perspectivas e um pouquinho da sua trajetória com esses temas de desigualdade e investimento social. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo. Enorme prazer estar aqui com vocês. Bem, dá para ver que meus poucos cabelos e a barba branca, eu já fiz algumas coisas nessa área, né? Desde uma trajetória acadêmica, durante um pouco mais de 30 anos, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e gestor na política pública, tanto na esfera federal, como você citou, no Ministério da Educação, no Ministério do Desenvolvimento Social, mas também no governo estadual, fui secretário estadual de Direitos Humanos e Assistência Social, e no governo no Rio de Janeiro, e também no governo municipal, presidi um Instituto Municipal de Urbanismo, chamado Instituto Pereira Passos, e estive aí navegando entre governos em várias formas o tempo todo. Há 10 anos, esse ano fará 10 anos, eu estou dirigindo o Instituto Unibanco. Eu fiz uma movida em direção ao mundo fundacional e nessa parceria permanente, contínua, com a perspectiva de evolução, de aprendizagem compartilhado, com as redes públicas de ensino. O foco do Instituto é no ensino médio e a gente está trabalhando o tempo todo com as redes públicas de ensino. Então, acho que nesse percurso, né, é importante talvez todos saberem, sempre estive dedicado à economia social, à política sobre combate à pobreza, desigualdade, avaliação de políticas públicas, educação, meio ambiente, mercado de trabalho, tanto no executivo
como na academia e agora, nessa última década, no terceiro setor. Então, minha experiência navega por vários dos temas que o ABC quer endereçar, que é, né, tanto no E como, sobretudo, no S e também no G. Ou seja, dá para a gente conversar sobre várias dessas questões aqui e não sei onde a gente chega, mas pelo menos podemos partir de algum ponto que tem um mergulho um pouco reflexivo e crítico, tanto na teoria como na prática, sobre essa agenda. Legal, a gente chega em bons lugares certamente, porque o Ricardo tem daquelas características que não aparecem nas biografias normalmente, nas mini-bios, que é o fato de ser muito gente boa também, ser uma pessoa muito generosa, né, para compartilhar aí o conhecimento que tem com a gente aqui. Ricardo, com o cenário da pandemia, o investimento social privado ele precisou passar por uma reinvenção, algumas alterações de foco ali, inclusive resgatando a filantropia, né? Porque a situação absolutamente emergencial, a gente precisou que as empresas pudessem colaborar ali nas necessidades mais básicas da população, que foram variando, né? Num primeiro momento era álcool gel, era máscara, depois aquilo passou para comida e para tantas outras demandas, né, que existem ainda hoje. Eu queria que você refletisse aqui com a gente agora, passados aí mais de 2 anos do início da pandemia, qual tem sido o foco do investimento social privado nesse momento? E pensando que a gente está numa temporada de ABC, ou seja, uma temporada de letramento, de didática, vamos dar até um passo anterior aqui. O que é o bendito do investimento social privado? Nesse passo aí inicial, é uma agenda muito importante, ou seja, como é que, a partir das empresas, é possível se ter compromisso e responsabilidade com o que se dá na produção e na gestão dos bens públicos como um todo. Eu acho que a gente tem uma definição de espaço público que transborda do espaço governamental. Um espaço público que, evidentemente, envolve os governos nas suas 3 esferas, legitimamente eleitos e responsáveis pela condução da política pública, mas esse espaço público também contempla as organizações da sociedade civil, as empresas, os institutos e fundações, os movimentos sociais, e é nessa agenda de compartilhamento que é possível ter-se uma visão minimamente coordenada e integrada, em que as responsabilidades são distintas e basicamente são complementares. Elas não podem ser concorrentes. Não existe a ideia do investimento social privado substituindo o investimento público. É óbvio que o investimento público é o que permite ter larga escala, alavancar mudanças estruturais. No entanto, o que nós vimos ao longo da nossa história e passamos a ver com mais intensidade nesse período crítico da Covid, é que, por um lado, os fenômenos são totalmente multidimensionais, multissetoriais, e envolvem todos os níveis da federação e todos os níveis de ação possível. Portanto, são multissetoriais e multiníveis. Tá? Não existe uma forma de olhar para a questão da pobreza, por exemplo, de forma segmentada e isolada, como só um problema de renda. Né? Envolve renda, envolve habitação, envolve mobilidade, envolve, obviamente, uma escolarização básica, envolve acesso à saúde, envolve acesso aos protocolos de assistência social de baixa e de alta complexidade, e é fundamental que a gente tenha uma visão que reconheça essa multidimensionalidade e incida sobre ela. Onde é que o investimento social privado entra? De forma compartilhada e complementar, tanto gerando inovações, produzindo capacidade de a gente encontrar caminhos que podem ter potência de transformação muito significativa, sobretudo se são alavancados pela política pública, mas criados, desenvolvidos a partir do investimento social privado, e, ao mesmo tempo, como a gente viu no período da Covid, tendo ações diretas por doações ou por parcerias com a agenda que está na sociedade civil como um todo, permitindo complementariedade. A gente não pode esquecer que, infelizmente, a ausência do governo federal, tanto no campo da saúde como no campo do enfrentamento da fome, gerou uma falta de coordenação enorme, né, que dificultou a possibilidade da gente enfrentar a situação que nós vivemos. Para não esquecermos,
o Brasil ainda não tinha saído da crise econômica dos anos 14, 15, 16, e foi atropelado por uma outra crise multidimensional, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política. E é muito importante a gente reconhecer que o investimento social privado teve uma função de anteparo. Evidentemente, não teria como resolver o tamanho do desafio. No entanto, conteve, contribuiu, ajudou a conter as perdas, né, as perdas sociais, as perdas, inclusive de vida. Não podemos esquecer, por exemplo, o investimento no Todos pela Saúde, que conseguiu dar agendas de complementariedade, aquilo que devia ser da responsabilidade pública. Felizmente, a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que a gente pode contar, mas o Todos pela Saúde, que foi uma agenda que sai do setor privado, que mobiliza a nova filantropia, como você disse, essa filantropia engajada na produção de bens públicos, conseguiu gerar efeitos de contenção. Então, falei muito, mas o investimento social privado permite inovação, encontrar caminhos que requerem investimentos mais finos para um tempo talvez distinto do tempo da urgência e da emergência que está na gestão pública, permite, com esse desenvolvimento de inovação, criar procedimentos, protocolos, estruturas que podem ser alavancados e gerar larga escala, e, além do mais, também permite gerar, por vários fatores que a gente pode ficar discutindo aqui, por vários instrumentos, perdão, complementariedades à ação pública também a serviço de uma sociedade mais inclusiva, que valoriza a diversidade, que é capaz de reconhecer os vários traços que a gente tem como desafio socioeconômico, ambiental e facilitar caminhos para a gente ter um percurso melhor, né? Obviamente, a gente está precisando cada vez mais disso. O mundo reconhece isso, e o Brasil começa a reconhecer a pauta ESG, e a gente tem condições de não só navegar conjunturalmente, mas reestruturar nossa agenda como um todo, da relação do setor privado com o espaço público, do mundo das fundações, das instituições com a sociedade civil, e caminhar positivamente nesse espaço público, né? Ô, Ricardo, eu queria fazer uma provocação aqui, que tem uma pergunta que eu sempre me faço diante de todas as questões que eu vejo que aparecem na minha frente e que precisam ser resolvidas. Eu sempre me pergunto, e eu com isso? Qual que é o meu papel diante disso? E eu falo isso porque a gente lançou um instituto já faz um ano, o Instituto Mais Diversidade, que o objetivo é exatamente promover o trabalho digno, decente, também geração de renda para a população LGBT, e a gente tem um time de voluntários muito engajado lá. E essas pessoas, elas sempre querem fazer mais, elas querem ajudar, elas querem criar impacto, elas querem encontrar uma maneira de estarem envolvidas na geração direta de impacto. Vamos imaginar os nossos ouvintes aqui que estão escutando a gente discutir essas questões de investimento social privado e estão se perguntando, e eu com isso? Como que eu posso ajudar diante dessa agenda? Eu entendi as questões ESG que estão postas. Eu, como uma pessoa, qual que é o meu papel diante disso? Você tem alguma resposta para dar para os nossos ouvintes? Felizmente, eu não tenho uma resposta, eu tenho caminhos. Vamos lá. A questão chave aqui, João, primeiro, é um aspecto chave que você está trazendo, que é esse sentido cívico que a gente está precisando cada vez mais, né? Essa palavra se perdeu, né? E, evidentemente, como a gente está vivendo momentos até de ameaça à democracia, ela fica mais fragilizada, né? Mas a gente precisa fazer a movida de reconhecer e criar ambientes objetivos para que esse sentido cívico de comprometimento com uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais dinâmica tenha espaços reais de manifestação e incidência. Então, a primeira coisa, só para não ser genérico demais, mas a gente não pode deixar de falar sobre ela, João e Ricardo, é que a gente precisa cada vez mais do engajamento de cada uma e de cada um para garantir a democracia. A gente hoje, inclusive na pauta ESG, pensando aí o ABC dessa pauta, Ricardo, temos que colocar como cláusula pétrea, passo fundamental e inicial, a manutenção e o aprimoramento da democracia. Portanto, reconhecer que está em risco. Nesse sentido, o primeiro espaço, João, de manifestação é simplesmente a manifestação cotidiana, a manifestação da própria voz, o direito do exercício do livre-arbítrio, desde que harmônico, desde que não seja em direção a projetos autoritários. A liberdade de expressão se dá
na interação com o outro, no campo de trocas, na capacidade de manifestarmos visões diferentes, mas que são diferenças que estão à busca de caminhos, né? Podemos até ter adversários, mas não podemos ter um espaço do inimigo que quer, em última instância, exterminar com o outro. E esse extermínio implica acabar a democracia e ter o campo autoritário. Desculpa ter jogado para esse pano de fundo, mas hoje é muito importante a gente tá fazendo isso. Tá? O passo seguinte é que existem manifestações múltiplas para isso, João. Desde o trabalho voluntário, que também a gente trabalha pouco essa ideia no Brasil, mas só colocar ela em destaque aqui, que cada vez mais a gente vê no mundo, o mundo, inclusive, quando a gente está vendo tentativas de reconfiguração do mundo do trabalho, parte da formação que é valorizada para os jovens que ingressam no mundo do trabalho, além da sua boa formação acadêmica, da sua formação técnica, além das suas práticas, é ter práticas não diretamente ligadas ao seu perfil laboral inicial, mas ao trabalho voluntário. O mundo cada vez mais reconhece isso. Então, primeira coisa que é espaço de espontaneidade é você trabalhar em instituições da sociedade civil, nacionais ou internacionais, ser doador, conseguir com o seu pequeno recurso alocar poucos, né? Alocar 3% do seu recurso para doações que te interessam, que te movem, para causas que sensibilizam o teu coração, né? Que tem a ver com qualquer recorte da diversidade, pode ser para pobres, apoiar crianças pobres numa agenda da ActionAid, ou pode ser para fomentar a coalizão negra por direitos, para poder fazer combates à fome, pode ser trabalhar com a discussão de identidade de gênero e orientação sexual, apoiando movimentos de inclusão de pessoas trans. Ou seja, existe uma diversidade de ações da sociedade civil, não só no Sudeste, isso é importante sublinhar, espalhadas pelo Brasil como um todo, na região Norte, na região Nordeste, que estão sempre à espera de apoios, e os apoios, tanto por trabalho voluntário como por doações, são muito bem-vindos. Mas mais do que isso, acho que as pessoas que já estão inseridas no mundo do trabalho podem, e acho que é muito bem-vindo hoje, provocar as suas empresas, pequenas, médias ou grandes, a terem pautas que são pautas efetivamente transformadoras, pautas que qualquer que seja o seu negócio, industrial, terceiro setor, trabalhando com comércio, com atacado, com varejo, qualquer que seja essa pauta, poder incluir elementos tanto ambientais, tanto sociais, como de governança, de reconhecimento da sociedade civil, que sejam incorporados pelas empresas. E o que a gente vê cada vez mais? É que discussões de fundo da nossa sociedade, e explicito talvez aquela a qual sou mais sensível e que eu acho que organiza a leitura por um lado e a prática de outro sobre as nossas desigualdades sociais, que é a questão do racismo. Cada vez mais a gente vê que empresas responsáveis socialmente, quando contam com colaboradores, né, com membros da sua empresa, interessados em ter pautas específicas para a questão do enfrentamento do racismo, que pode ser desde instrumentos de cota para a seleção de candidatos no início da carreira, até ações específicas de fomento a instituições que trabalham no enfrentamento do racismo. As empresas querem isso. As empresas sérias, evidentemente, querem isso. As empresas responsáveis querem isso. E aí, João, para a tua pergunta, pessoas dedicadas a um tema, sensíveis ao tema, interessadas ao tema, portanto, com níveis distintos de adesão aos temas de mudança climática, de racismo, de igualdade de gêneros, da pauta LGBTQIA+, de pareamento do ponto de vista das responsabilidades nas várias instâncias de tomada de decisão de empresas, qualquer que sejam as sensibilidades das pessoas e o seu grau de engajamento, mesmo sendo inicial e outros tendo muito alto, há espaços para cada uma e cada um entrarem nessa engrenagem do setor privado, que é o que a gente está falando mais, mas, evidentemente, da sociedade civil também. E trata-se aqui, e eu acho que
Vocês podem ser atores muito importantes para disseminar repertórios, né? Mas o que é importante que os ouvintes saibam é que caminhos concretos existem para isso. Isso não é mais uma área que a gente está sob uma cortina, sobre um véu, que não se sabe o que fazer. Tá? A gente pode prospectar e encontrar boas coisas para fazer individualmente. E é óbvio, termino aqui essa parte, cada vez que o engajamento individual se dá, criam-se espaços para engajamentos coletivos também, o que tende a gerar mais transformação, né? Tende a gerar Excelente. mais mudanças. Eu faria só uma adição antes de te passar, Rick, que eu fiquei refletindo sobre o que você estava falando, Ricardo, e concordo sobre esse papel provocador que cada um e cada uma que está nos escutando agora pode fazer dentro das suas empresas, e também esses momentos de compartilhar meu tempo com ações de voluntariado, compartilhar meu dinheiro em ações de doação, e eu faria uma provocação a mais aqui para vocês que estão nos escutando, que é o nosso papel em nos transformarmos também para chegarmos nessa sociedade ideal que a gente imagina. E eu quero dar um exemplo interessante. Esses dias eu fui no Museu do Amanhã e eu fiz 2 joguinhos lá interativos. Um deles testava os meus conhecimentos na pauta de sustentabilidade. Vamos ver se você sabe quais as melhores reservas energéticas, as energias mais limpas para a gente usar no planeta. Enfim, testava o meu conhecimento intelectual ali. E eu gabaritei esse jogo, fiz mais de 1000 pontos. Sei lá, foi um negócio incrível. Eu tinha todo o conhecimento do mundo. Aí eu fui para o segundo jogo, que testava as minhas ações. E dele testava as minhas ações, no final ele falou que eu precisava, sei lá, de quantos, 5 planetas. Se todo mundo do planeta fosse como eu, tivesse os meus hábitos, precisaríamos de uns 5 planetas para conseguir sustentar essa humanidade. Eu falei, peraí, tem um delta aí. Tem um delta entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Então, como que eu faço para fechar esse delta? Então, acho que além das ações externas que as pessoas que estão nos escutando podem fazer, através de doações, através de voluntariado, estimulando as suas empresas, também tem algo que nós precisamos fazer, que é transformar os nossos hábitos, transformar os nossos comportamentos, transformar os nossos sistemas de crenças. Porque quando a gente está falando dessas questões de desigualdade social, a pauta de diversidade e inclusão dentro das empresas, é muito comum as pessoas falarem, aqui é um ambiente que não é muito inclusivo. Mas espera aí, você está fazendo o seu papel para reduzir os seus vieses inconscientes? Você está tendo atitudes, comportamentos que vão estimular a inclusão ou não? Você está tendo um comportamento muito apático ali. Então, eu só traria um pouquinho de responsabilidade para o nosso processo de transformação, que também é muito importante para a gente chegar nessa sociedade que a gente deseja. Maravilhoso. Uma frase, assim, esse letramento individual, essa aprendizagem contínua, é um enorme desafio. Eu sou um homem branco já com alguma idade, né? Tentar ser antirracista é uma prática cotidiana e, evidentemente, em vários momentos, dado que estou imerso no racismo estrutural, caio em armadilhas. Acho que hoje sou melhor do que há 30 anos atrás. Sou, mas me parece ainda insuficiente. Eu já fiz esse exercício no Museu da Manhã, nós temos consciência da emergência climática, mas esse exercício que você fala sobre a pegada de carbono é impressionante. Eu, que viajo a trabalho com frequência, sei que, de forma irresponsável, parte das minhas viagens compromete o planeta numa intensidade que, se praticada de forma exponencial, inviabiliza o planeta. A gente pode aprender muito e tem que se desenvolver. Isso é um processo, né? Evoluir de forma reflexiva, crítica, soberana, é uma das partes muito legais da nossa sociedade, né? Sobretudo se a gente tiver um espaço democrático para fazer isso. E aí a gente vai fazer várias coisas. Sem dúvida, sem dúvida. E é esse ponto que eu queria pegar, né, Ricardo? Contar uma história aqui para os nossos ouvintes. Eu passei o Réveillon do ano de 2018 para 2019, eu passei no Rio. E aí eu estava na praia, estava em Ipanema, no dia 1º de janeiro, naquela ressaca cívica, né? E eu não esqueço que eu estava na praia e eu passei a ler nas redes sociais de pessoas até que têm um trabalho interessante, pessoas até que eu nutria alguma admiração, uma porção de elogios, porque na posse a primeira-dama havia feito um discurso em Libras. Então eu via muita gente fazendo comentários ali do que aquilo representava em termos de diversidade, de inclusão.
Fiquei algo chocado com a inocência das pessoas, mas estou contando essa história aqui porque algumas horas depois da posse foi publicada ali uma das primeiras decisões desse governo. E uma das primeiras decisões desse governo foi a extinção da SECAD, a Secretaria de Alfabetização Continuada e Diversidade. Ela foi extinta de uma forma completamente arbitrária porque tinha diversidade no nome. É isso que as notícias deram conta disso. Fez uma busca onde havia diversidade no nome e extinguiu-se. Então esse governo já mostrava a que veio. Mas eu queria te escutar um pouco mais sobre essa questão de que, de fato, não há ESG sem democracia. Não há, é impossível. Mas parece que a pauta das organizações não está caminhando com a pauta do governo federal, né? Se valendo de enfrentamentos variados no dia a dia, de negacionismo, contestando muito do que a gente está dizendo aqui, e ao mesmo momento as maiores empresas do país trazendo esse tema ali para sua agenda prioritária. Fala um pouco para a gente como é que você vê essa dicotomia e onde é que pode dar isso? Talvez possa dar naquilo que a gente mais precisa, né? Um país sabendo que para caminhar na direção de ser inclusivo, transformador, ser um cenário de inserção na sociedade mundial, na sociedade do conhecimento, vai precisar de democracia. Mas, primeiro, dado esse primeiro passo, eu acho que a questão de fundo, Ricardo, é que uma parte grande da sociedade, com esse teu exemplo da virada do ano, sabe que a gente pode caminhar na direção de reconhecer nossa desigualdade. Eu acho que deveríamos também. Isso foi um efeito da pandemia, isso a gente não pode esquecer que esse efeito aconteceu, ou seja, mais pessoas, num volume significativo, perceberam a intensidade da nossa abissal desigualdade e, evidentemente, ficam de forma correta, indignadas com isso, e que há caminhos para a gente dizer o seguinte: não, o Brasil pode atravessar esse século XXI de uma forma muito mais responsável, como país, como sociedade, do que veio até aqui, né? A questão aqui que não me parece poliana, Ricardo, é dizer o seguinte: este governo federal coloca o Brasil numa trajetória de declínio, numa trajetória, como você falou, do obscurantismo, de negação da ciência, de perda de reputação, de abusos sobre os direitos humanos, de destruição da nossa floresta amazônica e, evidentemente, como mais de uma pessoa já se referiu, coloca o Brasil como um pária do cenário internacional. No entanto, acho que existe a oportunidade de a gente não só romper com isso, como sair dessa tendência numa intensidade, numa velocidade, numa trajetória melhor do que estávamos antes desse período de suspensão. Então, não me parece que a opção, Ricardo, é superar esse momento antidemocrático obscurantista para retomar aquilo que tínhamos antes. É a oportunidade de, olhando para essa realidade, sabendo do tamanho dos desafios que temos, criar esforços para uma saída virtuosa que nos permita acelerar os campos de mudança. E aí, colocando no contexto que você trouxe, a gente não pode esquecer, você logo no início falou do GIF, né? O censo GIF, o último que saiu, a gente viu que a gente tem um resultado inédito de mobilização do investimento social privado. Mais de 5 bilhões, em torno de 5 bilhões e meio de recursos mobilizados. Que isso quer dizer mais ou menos 50% a mais do que a gente tinha no período anterior, né? E isso em várias áreas, não só na educação, que é a cultura tradicional do investimento social privado, mas também na assistência, no desenvolvimento social, no fortalecimento da sociedade civil, que é uma agenda muito importante, reconhecer o papel na democracia de uma sociedade civil atuante, vibrante, criativa, que move a sociedade como um todo, né? Então, a gente está vendo que o sinal, que não é contraditório, um sinal de parte aqui estamos falando das empresas, mas é a mesma coisa da sociedade civil, uma parte grande da sociedade civil,
criando vetores em direção não só à inclusão, mas também do reconhecimento da diversidade e de valorização da diversidade. É nesse contexto, por exemplo, que o entendimento da emergência climática se dá e a intolerância, agora sim, o único momento que a palavra intolerante faz sentido, a intolerância com a destruição da Amazônia se coloca como um imperativo categórico, diz assim, não é possível. O destino da humanidade, dada a emergência climática, passa por alguns movimentos. Um deles é preservar a Amazônia, e esse está sobre nossa responsabilidade. Então, o que a gente vê é um investimento social privado atento para isso, a sociedade civil atenta para isso, os movimentos de resistência, por exemplo, dos povos indígenas, belíssimos, mesmo sobre mais massacres, mais ameaças do que existiam anteriormente. Então, a gente vê um conjunto enorme de atores, populações ribeirinhas, a população negra urbana, a população quilombola, e todos eles em linha com esse investimento social privado, me parece que em linha com parte, e eu queria trazer isso, dos atores políticos também. Parte da sociedade política brasileira, entendendo que nós estamos agora numa disjuntiva, uma disjuntiva que não pode ser a disjuntiva só do bem e do mal. Evidentemente, apesar de eu achar que existe um certo mal em jogo aqui, mas é uma disjuntiva que diz o seguinte: precisamos de um esforço de coesão, de alinhamento, de entendimento dos riscos imensos que nós temos, mas de forma talvez orientalizada aqui, entender esses riscos como uma enorme oportunidade, que envolve a pergunta do João, que, portanto, o engajamento individual, pessoal de cada um, mas envolve um reposicionamento do setor privado, em direção a um posicionamento mais moderno, mais contemporâneo, que está totalmente referenciado na agenda ESG. O compromisso ambiental sólido e responsável, ou seja, qualquer que seja o core business da empresa, estar atento o tempo todo com a vida das pessoas e, portanto, com o planeta, e ter capacidade de ter uma agenda que seja no agronegócio, que seja na indústria, que seja no mundo financeiro, totalmente comprometida com uma responsabilidade ambiental. Uma agenda em que o S do social esteja garantido, ou seja, reconhecermos o nosso racismo, reconhecer nossa história de desigualdade e dizer que, por mais que as mudanças estruturais de fundo são totalmente dependentes das políticas públicas, há espaço compartilhado e complementar para o investimento social privado incidir nas agendas sociais, criar perfis, como falamos antes, antirracistas nas suas empresas, práticas cotidianas nessa direção, com dores, com sofrimentos, né, Ricardo? Não vai ser assim de uma hora para outra. Se você enfrenta a questão do racismo, é difícil fazer essa ambientação, mas aí a questão das lideranças é o seguinte: vamos enfrentá-los. A questão da representatividade de gênero, precisamos ter mulheres com mais peso nos processos de decisão, né? Precisamos ter transformação na composição dos campos deliberativos em todas as instâncias das empresas. E estou indo, obviamente, em direção ao G, a governança pode ser reconfigurada também nessa direção mais contemporânea. Nós estamos diante da quarta revolução industrial, a sociedade do conhecimento se acelerando, e o país tem, obviamente, dado o salto em direção à democracia, terá no seu futuro muito próximo uma disjuntiva que é: enquanto sociedade, enquanto nação, ficaremos numa posição subordinada ao grande arranjo da geopolítica internacional, ou teremos uma posição ativa, soberana nessa inserção, que só poderá se dar se nós formos responsáveis do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do enfrentamento da emergência climática, do ponto de vista do enfrentamento das nossas desigualdades sociais e do ponto de vista da produção de uma governança que esteja a serviço dessa transformação estrutural. Então, o Brasil, ele não está no limbo. Ele está podendo ir para o limbo se a gente não superar essa situação conjuntural. E nessa situação conjuntural, passo 1, a garantia da democracia. Mas passo 2, como é que criamos uma força de coesão, de concertação, de
articulação de vários atores que coloquem a trajetória do país como um todo, da sociedade como um todo, nos mesmos fundamentos, nos mesmos princípios que está na visão ESG que alimenta as empresas. Porque por trás disso estão os fundamentos de uma sociedade mais diversa, uma sociedade mais democrática, uma sociedade evidentemente inclusiva, e uma sociedade que se faz, Ricardo e João, mais criativa, mais transformadora, mais bela, porque ela é tão mais bela quanto mais diversa. E nós temos um potencial gigantesco para isso. Precisamos sair da armadilha do obscurantismo, mas, ao mesmo tempo, superar isso com uma visão efetivamente transformadora, que é de concertação nacional, que está mergulhada nesses fundamentos do ESG, mas trazendo isso. As empresas, o setor público, o setor privado, cada indivíduo diz assim, galera, vamos olhar isso como uma oportunidade e dar um salto? Acho que isso é totalmente possível hoje. Ricardo, eu quero pegar esse gancho e comentar sobre o último censo do GIF que você falou. Se eu não me engano, o percentual de investimento nos temas, nas pautas de direitos humanos, pelo investimento social privado, chegava a 5%, mais ou menos. Era um número muito pequeno. Me corrija se esse número estiver incorreto. Exatamente. Exatamente, né? E quando a gente olha para esses grupos minorizados, a gente sabe que são sempre os primeiros e os mais afetados por essas situações de crise. Quando a gente olha para a pandemia que aconteceu, claro que todo mundo sofreu com a pandemia, mas os grupos minorizados ficaram numa situação ainda mais vulnerável. Quando você olha os recortes de desemprego, quem é que perdeu o emprego num primeiro momento? Os problemas ambientais também, quais são as primeiras populações a sofrerem com esses problemas ambientais? Então, quando a gente coloca as lentes da diversidade para analisar todos esses cenários de crise, a gente nota que esses públicos minorizados são sempre os primeiros a sofrerem, os que mais sofrem como uma decorrência disso. E a minha pergunta para você é, como que a gente pode entender, como que a gente pode pegar esses temas de diversidade e inclusão para colocá-los de uma maneira estratégica no planejamento de investimento social privado das organizações, e não como algo solto? O primeiro passo, João, é reconhecer e valorizar o papel da diversidade, né? E a sua expressão foi muito precisa, porque minorizado não quer dizer que você é minoria estatisticamente, né? Tipicamente, o nosso enorme desafio racial, né? A maioria da população brasileira é negra, é preta e parda, está recorrentemente minorizada nos espaços de poder, nos espaços de acesso aos bens, são aqueles que são mais afetados, são a população mais vulnerável, é a população negra, desde os jovens negros, que têm taxas de desemprego radicalmente superiores aos jovens brancos, que também têm taxas altas, só que a dos jovens negros são enormes, até os efeitos diretos e indiretos, coisas como você trouxe. A emergência climática incide desproporcionalmente sobre os mais vulneráveis. É só ver os casos de catástrofe natural que a gente vê, né, recentes, que quem morre, quem tem suas casas afetadas, são os periféricos, em geral negros, tá certo? E tanto homens e mulheres por momentos distintos. Só um dado para a gente não esquecer: hoje, em cada 100 crianças que entram na escola, só 66 terminam o ensino médio, o que é assustador, porque a gente está no meio da sociedade do conhecimento, né? O que a gente teria que ter todo mundo, pelo menos com os 12 anos, de qualidade, né? E vários fazendo, né? 30%, 40% fazendo a universidade. Mas quando a gente abre, só, João, é o único dado aqui que eu vou dar, quando a gente abre isso por gênero e raça, quando a gente acompanha as mulheres brancas, meninas brancas que entraram no primeiro ano do ensino fundamental, de cada 100, cerca de 80 concluem o ensino médio. Quando a gente olha os meninos negros, de cada 100 que entram na primeira série, 53 terminam o ensino médio. Então, a gente está dizendo aqui, só para essa estatística muito simples, mas só para a gente entender, com um único elemento, que é gênero e raça, né? Que 47 em cada 100 dos meninos negros sequer concluem o ensino médio. Como é que a gente está projetando a inserção soberana dessa sociedade, desse Brasil, na sociedade do conhecimento, com esse grau de desigualdade? Evidentemente, está projetando de um jeito errado, né? Em torno
do que você trazia do não reconhecimento da força da diversidade. Então, para a tua pergunta mesmo, acho que a primeira coisa é que, acho que, usando uma imagem antiga, para como eu sou velho, dá para fazer isso, caiu a ficha. Caiu a ficha, agora tem que ter tradução, né? Porque era caiu a ficha do telefone. Eu ainda uso muito, mas a gente tem que traduzir mesmo, né? Tem que traduzir, senão vários aqui não vão entender. Mas caiu a ficha que, nós somos uma sociedade diversa. 2, a sociedade é radicalmente desigual. 3, para a gente se mover para fazer a transição, temos que olhar para isso de frente, reduzir nossa desigualdade. E a questão chave aqui, João, é que para reduzir a desigualdade, a gente precisa alavancar a diversidade. Senão, a gente não reduz a desigualdade. Essa situação não é um paradoxo. É que a gente precisa ter no centro da estratégia que reconhece a desigualdade e quer reduzi-la de forma intensa e estrutural, olhar para a nossa diversidade, trazê-la para esse centro e valorizá-la como um instrumento de redução da desigualdade. E é aí que a gente está falando da diversidade de gênero, a diversidade de raça, a diversidade territorial, a diversidade cultural. Lembra o que é o nosso norte, o que é o nosso nordeste? Então, a diversidade de opções individuais de inserção no mundo, como a questão da orientação social, a orientação sexual e identidade de gênero, opções individuais. Essa diversidade precisa ser reconhecida e valorizada. E aí, o que nós temos? Os grupos que você falou, minorizados, são aqueles que, nesse padrão de desigualdade que nós temos, são aqueles que estão submetidos a uma visão tradicional e antiga de inibição da diversidade. O que a gente precisa para trazer essa diversidade na sua potência? Aí não há outro caminho, e essa expressão que eu vou usar, às vezes ela está sobre estigmas, e eu gostaria que a gente tirasse os estigmas dessa expressão. O caminho seria o caminho explícito de ações afirmativas. Ou seja, identificar quem são, na tua expressão, os grupos minorizados, que são esses grupos subrepresentados na sociedade, e ter abordagens específicas nessa direção. Né? O que a gente começa a ver? O próprio investimento social privado, ainda de forma tímida, mas já começa a ter vetores nessa direção. Começa a ter, por exemplo, programas de cotas nos seus processos de seleção para os trainees. Tá? Tal qual, lembrem como é que são a nossa história muito recente de cotas de acesso à universidade para jovens negros, indígenas e pobres. Né? O que a gente vê? Uma coisa fantástica, os estudos já nos mostram, como a gente já tem um ciclo de mais de uma década, o que a gente vê? Estes jovens que entraram por cotas performam, têm um desempenho na universidade tão bom quanto aqueles que não entraram por cotas. Portanto, aquele mito que isso seria contra o mérito cai por água abaixo, porque o que a gente viu é que não era um problema de mérito ou não individual, era uma história de cerceamento que fazia, porque algumas características adscritas, a questão racial das mais fortes, mas que, em última instância, o lugar de nascimento, o CEP, filho de quem impedisse o acesso a essa mobilidade tão simples, de um ponto de vista da sociedade contemporânea, que é seguir os seus estudos, né? Concluir os 12 anos de ensino básico e ir para a universidade. O que a gente viu com só a política de cotas de acesso à universidade, João e Ricardo? Foi a grande mudança, e às vezes as pessoas esquecem disso, foi a mudança de expectativas dos estudantes. Eles passaram a ver o seguinte: é possível, esse jogo que nunca foi para mim, agora eu posso jogar. Qual é o fenômeno social que a gente vê? O volume enorme de jovens, mulheres e homens negros, que são os primeiros universitários da sua família. Enorme. A quantidade de indígenas hoje universitária, e mais do que isso, dado que é possível essa mobilidade, uma mobilidade intraeducacional. Quantidade hoje, não só de universitários, mas de mestres e de doutores negros e indígenas que fazem parte, e vários não gostavam dessa ideia antes, fazem parte da nossa intelectualidade. Os intelectuais brasileiros hoje são
também negros e também indígenas. Isso não era assim há 20 anos atrás. E não tinha nenhuma relação com o fato de serem negros ou indígenas, e sim com um sistema que, por fazer aquilo que João trouxe, de minorizá-los, de subrepresentá-los, impedia que eles acessassem a universidade. E o interessante disso é que, viabilizado o acesso, a transição que fazem nos seus projetos de vida pessoal e individual são transições de muita transformação. Se transformam nos intelectuais desse país, que produzem ciência, que produzem inteligência, que vão trabalhar nas empresas, que têm posições de destaque nas empresas. É óbvio que tem que muito se fazer nesse mercado, tanto acadêmico como mercado de trabalho, como nas empresas. Há muito ainda a ser feito. Mas se você fez uma movida, eu só estou querendo discutir, de ressaltar isso aqui, João, a partir deste princípio de ação afirmativa, que é simplesmente dizer o seguinte: olha, criamos um acordo social espúrio, que diferencia as pessoas não pelas suas características e não pelas suas trajetórias, tá, portanto, não a partir da diversidade, e sim por relações de submissão e subordinação. Portanto, é uma diferenciação artificial. E quando a gente tira esse artifício a partir de estratégias inclusivas como ação educativa, a potência da diversidade se revela, e ao se revelar, as pessoas livres, podendo fazer seus percursos, demonstram seus brilhos, suas inteligências, suas potências e, evidentemente, também suas fragilidades, como todos, tal quais os brancos que tinham suas fragilidades antes e seguirão tendo. Mas há espaço para isso. Então, não é estritamente uma questão subjetiva de acolhimento, João. É uma questão de política intencional, ou política pública, ou política empresarial, que tem na sua intencionalidade o desafio de enfrentar essa desigualdade espúria que nós geramos. E as empresas, acho que estão vendo isso. Estão vendo que podem ser atores consistentes, não só esporádicos, episódicos, atores consistentes, com a intencionalidade de dizer que são atores dedicados, comprometidos a terem excelentes empresas, que são capazes de ter uma inserção bastante consistente também, uma inserção produtiva, uma inserção, inclusive, conectada no cenário internacional ou conectada no cenário local e, ao mesmo tempo, responsáveis, comprometidas com esses parâmetros do ESG, e eu estou destacando aqui o S, tá? Mas é a mesma coisa para o ambiental, é a mesma coisa para a governança como um todo, mas no social isso não deixa de ser, e a gente vê cada vez mais isso acontecendo, uma questão que as empresas dizem: isso é responsabilidade dos governos, se eles fizerem alguma coisa, eu vou estar nesse jogo. Não é simplesmente estar disponível a participar do jogo de transformação social, é passar a ser um ator que tem intencionalidade de mudar esse cenário. Por quê? Espero que, por um lado, por um imperativo categórico a favor da diversidade, da justiça e da democracia. Mas, independente desse imperativo categórico, portanto, tomara que as empresas também o compartilhem, mas, independente disso, para ser uma empresa contemporânea, com capacidade de inserção, com alta produtividade, com capacidade de transformação efetiva da sua posição no mercado. E lembre, transformar a sua posição no mercado implica transformar o mercado. Isso não era assim há algumas décadas atrás. Existia uma visão meio darwiniana que bastava virar o primeiro e o mercado estava estabilizado. Não cabe mais. Na sociedade do conhecimento, o mercado é mutante o tempo todo, ele está em criação o tempo todo. E para você ser dinâmico nesse mercado, que é em transformação, qualquer que seja o setor, que ele é em transformação contínua, é fundamental que a empresa não só dispute-se a liderança, mas que ela, ao se transformar, produz a transformação do próprio mercado. Para fazer isso, é vital que no núcleo da sua estratégia de negócio, os parâmetros do ESG estejam impregnados, que essa empresa esteja embebida pela responsabilidade ambiental, social e de governança. Isso a faz mais inovadora, mais dinâmica, mais transformadora e, portanto, mais produtiva e mais lucrativa. Tão simples quanto isso.
Não, eu diria que aula, recado dado aqui, porque você trouxe algumas informações, a gente que está no meio empresarial, assim como você e como muita gente que está nos escutando, no dia a dia lida com todo tipo de resistência, por exemplo, as ações afirmativas. Com que frequência a gente chega nas organizações? É claro que eu estou falando sobretudo daquelas mais atrasadas, que começam uma conversa conosco dizendo assim: aqui nós não acreditamos em cota. E aí a gente se põe ali na posição de fazer algumas perguntas, querer entender um pouco mais, e os argumentos utilizados, Ricardo, são argumentos desbotados, porque são os argumentos que se utilizava há 20 anos atrás. Então, meu caro, minha cara, que está aqui nos escutando, se você ainda acredita que as cotas diminuiriam a qualidade da universidade, que o cotista não conseguiria acompanhar o curso, vai se atualizar, porque as universidades pioneiras, como o UNB, como o ERJ, como você aqui mencionou, elas têm muitos estudos que mostram que isso não acontece, até porque a gente sabe que quem tem uma oportunidade na vida e sabe que aquela oportunidade pode ser a única, agarra com uma vontade, né, que a gente vê em sala de aula. Mas aí eu queria perguntar para você, caminhando aqui para o nosso final, justamente sobre a atualização. Nossos ouvintes devem estar aqui impressionados com a quantidade de conhecimento que você tem, como você faz articulações brilhantes, mas conta aí para a gente, nos últimos tempos, como é que você tem aprendido? E o que você tem, o que chamou sua atenção, ainda que não tenha uma finalidade profissional específica, em termos de leitura, de um filme, de uma série? Dá uma dica aí para quem está escutando a gente. Dicas, dicas. Tem uma série razoavelmente recente, mas já está na segunda temporada que eu não vi, eu só vi a primeira, que conversa com várias coisas que a gente está trazendo, aquela do Globoplay, da Maria Faria Filmes, que é a série Aruanas. Aruanas, A série é perfeito. muito potente para isso. Tem uma outra coisa que eu vi há pouco tempo, que é um podcast do GIF, que é um episódio que eu não me lembro o nome, mas que é sobre arte, cultura e investimento social, que o pessoal do investimento, perdão, do Instituto Itaú Social e do Oi Futuro fizeram. É, é um podcast do GIF com, vou me lembrar dos nomes, com Eduardo Saron e com o Roberto Guimarães. A gente vai encontrar o nome e coloca nos comentários aqui para quem está nos escutando poder achar facilmente. Tem mais uma coisa legal, que é um documentário que o IDES fez, o Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social, que é sobre investimento social privado. Tá? Também vocês botam lá, que eu não vou lembrar o nome todo. E tem uma coisa recente que eu folheei, estou lá para. Folheei, é mentira, né? Porque estava no virtual. Mas eu estava navegando, que é o que eu acho que tem muita coisa, Ricardo. Talvez valha a pena as pessoas navegarem. Eu não sou capaz de aferir a qualidade específica de cada um, mas estava navegando, achei a arquitetura muito boa, que é o portal da exame.com, que tem livros, cursos, um montão de coisas sobre a questão ESG. Então, isso pode ser, como tem uma diversidade grande, devem ter coisas boas, coisas não tão boas, mas tem uma pluralidade que talvez vocês mesmos possam fazer uma curadoria e dar uma sugestão. Todas anotadas, excelentes sugestões. Ricardo, a gente está chegando no nosso final agora. Eu quero fazer a minha pergunta favorita. De tudo que você aprendeu até hoje na sua vida, qual que foi a maior lição que você teve, que você aprendeu e que você poderia compartilhar com os nossos e as nossas ouvintes? Talvez, João, é que ser antirracista nesse Brasil não é trivial. Talvez seja um dos grandes aprendizados com a quantidade de amigos que eu tenho no movimento negro, na sua luta histórica, seja, e que a gente pode estar vivendo, não, mas acho que para uma pessoa branca, gerar uma relação empática e entender como é que nossa história né, colonial, da escravidão, marcou a população negra até hoje de uma forma indelével, que se manifesta no cotidiano escolar, que se manifesta na fila do banco, que se manifesta nos tratamentos no supermercado, né? E quando a gente convive com as narrativas sobre os processos individuais de discriminação dos seus filhos próprios, né? Acho que isso coloca um desafio, sendo brasileiro, de
E eu vivi isso, estou falando para vocês de política pública a questões pessoais, tá certo? Como um desafio de um crescimento contínuo, permanente, e eu espero que isso não seja frustrante para as pessoas ouvirem, nunca realizado. Ser antirracista sendo um homem branco, portanto, ser antirracista, ser feminista, ser antissexista, se provocar para ter uma inserção nesse mundo contemporâneo mais digno e mais decente, é um ato contínuo, 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 e que minha sensação é que nunca se realiza, mas que a gente vai ficando um pouquinho menos ruim do que era antes. Então, assim, bate-pronto, a primeira coisa que me passa pela cabeça é que eu acho que enquanto aprendizagem desafiadora e instigante, essa é muito grande. Talvez a outra que a gente está, eu pessoalmente ainda estou patinando, tem a ver com aquela coisa que você fez lá no Museu da Manhã. Pô, o nosso compromisso real com o consumo, com a mobilidade, a nossa incidência individual sobre a emergência climática. Putz, uma baita aprendizagem, né? Eu como carne ainda. Pô, difícil. Tá? Eu tenho uma filha, mais de uma, duas filhas veganas, consistentes, tal, sempre, né, me esgrimindo comigo sobre o meu machismo e sobre a minha incoerência, porque eu sigo comendo carne. Eu fico, caramba, como é que faz isso? Como é que vai? Como é que aprende? É óbvio que aqui não tem nada, João e Ricardo, nada doutrinário, tá certo? As pessoas são livres e comam carne e tal. Mas talvez a gente tenha que fazer assim, pô, que tal não comer carne todo dia? Pô, qual é essa equação aqui que dá para ser algo que a pessoa tem? Estou falando isso aqui, o prazer comendo carne, mas dá uma equilibrada nas suas práticas individuais. Que tal não comprar tudo o tempo todo para aqueles que podem? Então, assim, pô, que tal lidar, né, com essa ideia difícil? A gente não falou sobre ela, João, mas difícil da economia reciclável, né? Da gente poder estar o tempo todo atento para isso. Acho que isso é um baita desafio também. Mas confesso que aquilo que mais me afeta, que mais me mexe como pessoa, como indivíduo, como coração, como corpo, como é que a gente constrói essa sociedade antirracista. Não é mole, não é mole. A gente tem que estar junto nisso e saber que a liderança disso, o protagonismo disso tem que ser das pessoas negras, das mulheres negras, dos homens negros, né, e a gente poder ser parceiro, criar um espaço em que brancos estão juntos com negros nessa luta antirracista. Isso é um baita desafio. É um desafio gigante. E estamos dando aí alguns, né? E enquanto você falava, eu me lembrei, Ricardo, João, que eu participei de um evento do GIF no ano de 2020 e a professora Márcia Lima, da Universidade de São Paulo, pesquisadora do SEBRAP, ela fez um comentário que me impactou profundamente. 2020 foi um ano em que a questão racial ganhou um protagonismo muito grande no mundo todo por conta do assassinato do George Floyd. E ela levantava ali um ponto sobre o fato de que na nossa sociedade a gente veio de um imaginário do não somos racistas, de não existe racismo aqui, e que a gente estava dando agora uma guinada de 180 para somos todos antirracistas, mas fazendo isso de uma forma acrítica. Né? Quer dizer, as pessoas postando hashtags, falando sobre o tema, o que, vamos lá, é tudo muito louvável, que bom, mas sem esse senso de responsabilidade que você trouxe sobre o que é de fato ser uma pessoa antirracista, que não é um exercício que se encerra na leitura de um livro sobre a temática, em ter amigos negros no seu círculo, que são primeiros passos básicos até essenciais, mas aí a pergunta que você traz para nós é se esse é um exercício que sequer um dia se encerra, né? Vamos focar então na jornada, na caminhada, porque a gente vai ficando melhor a cada dia. Ricardo, super obrigado pela presença aqui, foi uma alegria imensa poder aprender mais contigo, viu? Prazer é meu, Ricardo, João, acho que seguimos juntos. Só porque como você citou Márcia Lima, acho que a gente tem muitas mulheres nesse Brasil para aprender. Verdade. Sueli Carneiro, Cida Bento, Lúcia Xavier,
Márcia Lima, não vou ficar listando todas aqui, desculpem a minha falta de gentileza com tantas maravilhosas mulheres negras desse país, mas acho que elas são referências para todos aprenderem, e eu acho que a gente pode usar estritamente como isso, como em qualquer caminho como você disse, uma jornada de alta aprendizagem e transformação, olhar para referências e ir aprendendo, né? E ir melhorando. Obrigado por compartilhar as suas aqui com a gente, viu, Ricardo? Bom, pessoal, esse aqui foi um episódio, então, do ABC do ESG, uma temporada inédita do Diversitalk, que é o podcast da consultoria Mais Diversidade e tem como objetivo aproximar você da prática ESG, os aspectos ambientais, sociais e de governança nas organizações. O programa é gravado com o apoio da equipe da UMAP BBDO e você encontra a gente no aplicativo da Aurelo e também no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras 10 plataformas. A gente está em várias. Compartilhe esse episódio com mais pessoas. Se você tiver gostado, além de compartilhar, a gente pede que você traga sugestões pra gente. Você pode fazer isso de várias formas. Quer exemplo de duas? Vamos lá. Primeiro, o e-mail. Você manda um e-mail para contato@maisdiversidade.com.br. Ou então, mais fácil, vai lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João. Eu adorei. Tchau, Rick. Tchau, Ricardo. Valeu, Ricardo. Tchau, Ricardo. Tchau, João.